Real Bus, 70 anos transportando sonhos e vidas. Com mais de 70 anos de história, a Real Bus é referência no transporte intermunicipal na Paraíba, especialmente na icônica rota João Pessoa-Campina Grande. Desde sua fundação, a empresa tem superado desafios e conectado pessoas, transformando cada viagem em parte de uma rica história de dedicação, segurança e confiança. Com a graça de Deus, estamos outra vez juntos nessa manhã de terça-feira, hoje dia 11 de agosto. Hoje comemora-se o dia do estudante de direito, dia do garçom, do hoteleiro, dia da consciência nacional, do magistério e da TV. Quanta coisa se celebra nesse dia, mas eu chamo a vossa atenção em especial para o dia da TV. É através do órgão ou do veículo de telecomunicações que nós chegamos até a você, aqui, hoje e agora. Dentro de instantes, estaremos trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus para a nossa edificação. O pastor Robson também estará trazendo curiosidades bíblicas, falando direto de Istambul. Portanto, este programa está simplesmente imperdível. Se você desejar participar do encontro Casados no Senhor, você poderá entrar em contato ainda hoje pelo telefone 083 98640 0080. Faça já a sua inscrição, garanta a sua vaga e não perca este tão importante encontro para a família. Quero deixá-los agora com o pastor Robson em curiosidades bíblicas, falando direto de Istambul, na Turquia. Nós estamos na cidade de Istambul, na Turquia, originalmente denominada de Constantinopla. Essa cidade passou a ser a segunda sede do catolicismo após a sua cisão, após a sua divisão entre o catolicismo ocidental, cuja sede ficou em Roma, no Vaticano, e a outra, o catolicismo oriental, ou o catolicismo ortodoxo, cuja sede ficou aqui nessa cidade, a cidade de Constantinopla. Essa cidade recebeu esse nome em homenagem ao imperador romano Constantino, e também é conhecida, assim como o Vaticano, como a cidade das 7 colinas. Essa cidade foi construída em cima de 7 montes, é assim que ela ficou sendo conhecida. Curiosamente, o texto de Apocalipse, capítulos 17 e 18, apresentam ou falam sobre a Babilônia. Nós temos ali 2 Babilônias apresentadas no texto de Apocalipse, e é dito que essa Babilônia, esse dragão, essa besta, ela é chamada também de cidade, e é uma cidade que está sobre 7 montes. Então, nós temos essas 2 curiosidades que estão de acordo com o texto de Apocalipse, capítulos 17 e 18. Tanto o Vaticano, sede do catolicismo ocidental, conhecido como a cidade das 7 colinas, como a cidade de Constantinopla, sede do catolicismo oriental ou do catolicismo ortodoxo, também é conhecida como a cidade das 7 colinas. Vamos abrir a palavra de Deus agora na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 10 e 11 apenas. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Eu quero começar esse estudo de hoje apresentando uma metáfora que Paulo faz aqui, comparando a igreja a um edifício. Todo edifício que é construído, ele precisa de ser estudado o terreno, onde ele vai ser edificado, a parte sólida, e também é contratado um engenheiro para que ele possa fazer todo aquele estudo, todo aquele levantamento,
do terreno, a estrutura, quantos andares vai ser elevado, quantos quilos de ferro, quanta quantidade de cimento, concreto, tudo é estudado meticulosamente, porque qualquer descuido pode comprometer o prédio, o edifício. Por exemplo, nós temos aqui ao redor do Açude Velho vários edifícios, são conhecidos como arranha-céus. Nós temos aqui um bem próximo, quase de frente à igreja, que tem mais de 20 andares, né? Então, para que esse edifício fosse construído e os demais, foi estudado o solo, os engenheiros que foram contratados pela construtora trabalharam, se esmeraram, tudo foi estudado meticulosamente, porque se não for feito um estudo, uma análise profunda, esse prédio pode futuramente ruir, pode comprometer. E é por isso que nós vemos muitos prédios e edifícios e pontes sendo muitas vezes destruídas pela erosão, às vezes não apenas por causa de algum fenômeno da natureza, terremoto, às vezes é porque foi mal construído mesmo. E eu atribuo que seja péssimos engenheiros que passaram na base da fila, irmã Aurizete Nóbrega, na base da cola. Então, por isso que a gente vê muitos edifícios aí sendo destruídos e ruindo, pontes e mais pontes. Tem uma história na internet, que eu não vou entrar em detalhes, que conta a história de, isso aconteceu aqui bem próximo ao nosso estado, não me recordo agora, mas de uma engenheira que estava trabalhando com o engenheiro responsável, e ela abriu os olhos dele. Está na internet isso aí, que ele colocou péssimo material, inclusive comprometeu a estrutura de todo aquele edifício, de toda aquela ponte, e ruiu e morreu muita gente. Isso é para mostrar, meus irmãos, que a engenharia civil, ela é um exemplo que Paulo usa aqui como metáfora comparada à igreja. Então, esse edifício que é comparado como metáfora à igreja, ele tem uma planta. Além do engenheiro estudar, tem uma planta. Ele procura estruturar tudo aquilo que vai ser erigido, tudo que vai ser levantado. Ele tem também cálculos matemáticos, quantos quilos deve comprometer cada andar, para que ele possa ser resistente. E também eles, além disso, tem os demais desdobramentos. Tem o arquiteto, tem o mestre de obra, tem os pedreiros, tem os serventes, tem que ter a escritura lá no cartório, senão pode ser embargada a obra, e até que seja concluído este edifício, ele tem que ter o habite e a licença. Isso aí está dentro da documentação, né? Quando se faz a planta e tal. Isso custa trabalho, tempo e dinheiro. Estou falando de uma construção de um edifício. Por que Paulo aqui nesse capítulo 3, versículos 10 e 11, deteve-se sobre esse aspecto? Porque ele está falando, não é de um edifício que eu estou tratando aqui, que é do conhecimento de todos nós, mas está falando da igreja, que tem como metáfora, como exemplo, um edifício. E é realmente a igreja comparada a um edifício. Então vamos aplicar isso hoje, a igreja como corpo de Cristo. E partindo-se desta premissa, Paulo vai tratar nesses 2 versículos somente sobre isso. Somente sobre isso. Irmãos, a igreja não é uma agência, não é uma repartição, não é uma empresa. A igreja é corpo de Cristo. Isso foi tratado desde antes de existir o mundo, antes da criação. A coisa é profunda, irmãos. E do mesmo modo como eu estou tratando aqui, exemplificando a construção de um edifício, o tempo que leva e as exigências que requer para que esse edifício tenha segurança, não é diferente com relação à igreja. E pasmem, quem fez isso, quem elaborou tudo isso, foi o próprio Deus. Deus foi quem elaborou tudo isso. Então Paulo, para vocês terem uma ideia, descreve lá em Efésios capítulo 3, versículos de 1 a 8, ele faz uma exposição
do seu chamado, dos versículos de 1 a 8, do seu chamado, da sua convicção ministerial para a obra de Deus. Mas nos versículos 9 a 12, ele faz um pronunciamento a despeito de Cristo e da sua igreja, que até então era um mistério. Ninguém sabia, ninguém tinha conhecimento da razão pela qual a igreja foi estabelecida na terra. Ninguém, mas ninguém mesmo. E Paulo foi usado por Deus para mostrar nos versículos, estou me referindo a Efésios 3, de 9 a 12. Então ele faz um pronunciamento a despeito de Cristo e da sua igreja, que até então era desconhecida. E eu queria ler para vocês essa partezinha que Paulo fala, né? Mas isso mais adiante. Então, voltando ao que ele já havia declarado, versos 3 a 8 de Efésios, lemos dos versos 9 a 12 o seguinte, que eu chamo a sua atenção, para vocês entenderem que ele está falando sobre a igreja, que até então não era conhecida. A mim, o menor, estou lendo aqui, por favor, pessoal da mídia, coloca aí no telão aí. Efésios 3, de 8 a 12. Olha o que é que Paulo diz aqui, referindo-se à igreja que até então era um mistério. A mim, o menor de todos os santos, que me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e a manifestar qual seja a dispensação do mistério. Olha lá, do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu nele em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nesses versículos aqui, Paulo está tratando de algo que era desconhecido, referindo-se à igreja, comparada a um edifício, certo? Então, nesse versículo 12, ele diz: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Noutras palavras, ele está dizendo aqui, desde a eternidade Deus estabeleceu, e ele revelou através de Paulo aquilo que a igreja estava para ser conhecida e notória a todos os que haveriam de conhecer, e também passar a fazer parte do corpo de Cristo. O título desse estudo de hoje, chamados à santidade, tem como subtítulo: tudo deve ser construído sobre Cristo. Repito, tudo deve ser construído sobre Cristo. Por isso, Paulo está tratando nesses 2 versículos somente sobre isso, e nada mais, nada além disso. Então, à guisa do conhecimento de Paulo, ele usou essa metáfora, comparando a igreja a um edifício, aplicando isso, como já fizemos em nossa introdução. Então, assim como todo edifício tem uma planta, só recapitulando, exige um engenheiro responsável, tudo é calculado, desde a fundação, além do engenheiro, da presença do arquiteto, na elaboração do projeto, mestre de obras, serventes, pedreiros, tudo é registrado em cartório, tem certidões, como a irmã falou agora aqui, para poder autorização da construção, a irmã Aurizete falou isso aqui, tudo está dentro do que foi programado, até receber o habites. Assim, Paulo vai nesses 2 versículos tratar exatamente disso, ou seja, ele compara a igreja, a qual foi preparada e planejada e concluída desde antes da fundação do mundo até aqueles dias. Então, Paulo vai dizer aqui que ele não deixará de respeitar, coisa que hoje é raríssima na vida de muitas comunidades, respeitar os ditames,
de deixar de atentar para aquilo que está recomendado, como a igreja deve ter todo o seu processo, desde a escolha do seu pastor, desde a consagração dos seus legítimos oficiais, desde a obra de evangelização, desde os mínimos detalhes que vocês possam imaginar, de sorte que tudo no reino de Deus, em relação à igreja, tem a égide, tem a direção do próprio Deus. E aqueles que muitas vezes se arvoram a querer realizar aquilo que só Deus é quem pode estabelecer, que como deve ser realizado, vão quebrar a cara. Vai dar tudo errado. E dá errado mesmo. Porque Deus é quem escolhe, Ele é quem separa, Ele é quem designa, Ele é quem mostra como deve ser feita a sua obra, como deve ser realizada, não pela vontade do homem, não pela vontade da carne, mas pela vontade do próprio Deus. E Paulo foi um homem como esse. Ele diz isso conforme já citei Efésios capítulo 3, verso de 1 a 8, ele fala sobre isso. Eu sou credenciado, Paulo diz, eu fui chamado para isso. E dos versículos 9 a 12, que eu já falei para vocês, ele está falando da igreja. Então, meus irmãos, preste atenção que isso é muito importante. Paulo vai dizer aqui que ele não deixará de respeitar e obedecer e fazer tudo o que deve ser feito como um mero construtor, um simples construtor, levantado por Deus para a edificação desse edifício, que é a sua igreja. Repito, a igreja não é uma empresa, a igreja é corpo de Cristo, e ninguém melhor do que Deus, ou que se compare a Ele, sabe como deve estabelecer os critérios para que o corpo de Cristo seja mantido. E Ele, desde que fundou a igreja, desde antes da fundação do mundo, e ela passou a existir, depois que Cristo esteve aqui, foi assunto aos céus, até hoje, ela funciona de modo perfeito, perfeito. Senão a igreja já tinha muito tempo fechado as portas. Eu digo a igreja no curso da história dos séculos. Então vamos ver a partir de agora, nos versículos 10, o que é que Paulo está querendo dizer com isso. Isso aqui foi apenas uma introdução e mostrando os parâmetros do que Paulo está falando aqui nos versos 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Essa expressão prudente construtor, eu quero chamar a atenção de vocês mais adiante, porque Paulo tinha uma preocupação de não haver nenhum deslize, de não haver nenhuma preferência, de não haver nada que viesse trazer qualquer transtorno ou dificuldade quanto ao crescimento da igreja. Paulo estava preocupadíssimo com isso aqui. Ele sentiu uma responsabilidade muito grande, um peso enorme nos seus ombros, como aquele que tinha sido chamado e escolhido por Deus. Por isso que ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Deixem-me, por favor, me deem o direito de mostrar aqui, na linguagem de hoje, o que é que a gente poderia ler para vocês. Olha o que é que diz a linguagem de hoje. Deus, em sua bondade, ensinou-me a ser um construtor capacitado por Ele, e eu assentei o alicerce, e Apolo, fica subentendido, construiu sobre ele. Entretanto, aquele que constrói sobre o alicerce precisa tomar muito cuidado, porque estamos lidando com as coisas de Deus, não é com coisas de homem. A igreja não é uma invencionice humana, irmãos. Foi Deus quem a estabeleceu, foi quem a instituiu antes da fundação do mundo. Imagina, séculos na eternidade, que nem existia ainda. Ele foi esse construtor que elaborou, que estabeleceu critérios para que a igreja fosse estabelecida.
Então vamos ver aqui agora, por exemplo, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, porque não é apenas Paulo, não foi apenas Apolo, mas Pedro também, João também, escrevendo nas suas epístolas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, olha o que é que ele declara, o que é que Pedro declara. Isso é como se fosse uma exegese, não apenas do livro da carta que estamos estudando, mas uma exegese entre os textos que os apóstolos todos escreveram, que culminavam num único propósito: harmonia, podemos dizer. Então Pedro diz lá no capítulo 2, versículo 4: chegando-vos a ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Preste atenção, todo edifício tem o lançamento da pedra fundamental. Essa igreja aqui, quando foi construída em 1971, mais ou menos, não me lembro agora, não me lembro com precisão, foi feito o lançamento da pedra fundamental. Tem fotografias, inclusive, do pastor Gerson realizando o lançamento da pedra fundamental. Congregação lá do Estreito, que hoje é uma igreja, eu lancei a pedra fundamental. Não sei se o presbítero Sebastião estava numa tarde, mas tinha vários presbíteros daqui da igreja na época, e a gente lançou a pedra fundamental lá na igreja da congregação. Congregação lá de Tavares, a gente lançou a pedra fundamental, que é um ato simbólico. Agora, meus irmãos, a igreja que Pedro está falando aqui, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Quem é esta pedra que foi lançada como fundamento da igreja? Jesus. Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, conforme ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 10 a 11, né? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, antes rejeitaram, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, serem constituídos filhos de Deus, aqueles, a saber, os que creem no seu nome. Então Jesus é esta pedra fundamental da igreja, desde que ela foi fundada, antes da fundação do mundo até o presente momento. Enquanto a igreja estiver aqui militante, isso é o que Paulo está escrevendo, e que o texto que eu li aqui de Pedro também. Então essa metáfora da igreja, comparada a um edifício, é profetizada também por Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 28, versículo 16, olha aqui como a Bíblia é interessante, como a palavra de Deus é riquíssima quanto a uma exegese de um texto como esse que estamos aqui analisando. Lá, Isaías 28, 16, Isaías diz: portanto, assim diz o Senhor, eis que assentei em Sião uma pedra já aprovada, pedra preciosa, angular e solidamente assentada, aquele que crê não foge. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no lugar onde vai ser sediado o nosso 14º Congresso Casados no Senhor, com o tema Jardim do Amor, aqui no Garden Hotel em Campina Grande, nos dias 30, 31 de outubro e 1º de novembro deste ano. Venha fazer a sua inscrição e cuidar do seu jardim. Vem! Real Bus, 70 anos transportando sonhos e vidas. Com mais de 70 anos de história, a Real Bus é referência no transporte intermunicipal na Paraíba, especialmente na icônica rota João Pessoa-Campina Grande. Desde sua fundação, a empresa tem superado desafios e conectado pessoas, transformando cada viagem em parte de uma rica história de dedicação, segurança e confiança.
Vem aí! Vem aí! O 10º Congresso de Homens da Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil, de 25 a 27 de setembro, no Hotel Garden, em Campina Grande, Paraíba. Presença dos pastores Hernandes Dias Lopes, Aurivan Marinho, Ismael Ornilo, André Soares, louvor com Sérgio Lopes. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Faça sua inscrição. Serão dias abençoados na presença de Deus. Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador da TV Master, que esteve conosco para que amanhã possamos dar continuidade a esta palavra que nós ministramos nessa manhã. Mas nós vamos encerrar o nosso programa com o cantor Sérgio Lopes, louvando a Deus com esta belíssima música que nos inspira e que nos edifica e alimenta o nosso coração. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Lhe falei do meu passado e o preço